Eu vou começar com um dos jogos de sábado da Série A, né? Palmeiras venceu o Corinthians fora de casa, né? Um jogo que estava até que equilibrado. Eu tive a oportunidade de assistir essa partida aí no sabadão. Tava equilibrado, jogo equilibrado. O Corinthians não tava jogando mal, né, Edmundo? Mas realmente parece que tudo dá certo pro Palmeiras, né, cara? Porque mesmo num dia não tão inspirado da equipe, foi lá, eficiente, uma bobeada, 1-0, vitória importante e que agora cada vez mais credencia o Palmeiras a ser favorito ao título aí, né, Edmundo? O jogo estava muito pegado, menos jogado, mais pegado, mais disputado mesmo, né? E o Palmeiras, por estar, na minha opinião, mais organizado em campo, acho que conseguiu sair vencedor, apesar de não ter feito muito, apesar de não ter obrigado o Cássio a praticar muitas defesas. O volume de jogo das duas equipes foi ruim, embora a vontade, a determinação, a garra prevaleceu. Mas no final, o que chamou a atenção mesmo foi a declaração ruim, né, do Vitor Pereira, se mostrando muito incomodado mesmo assim com a cobrança. Né? Acho que esqueceram de avisar para ele que ele vinha treinar um dos maiores times do Brasil, né, com uma torcida muito apaixonada. E que Eu a tenho até o cobrança é vídeo aqui, Edmundo. natural. Vamos colocar o pessoal ver? Acho que vale Para a quem não pena. para quem não conseguiu ver ainda, ó, o que o Vitor Pereira falou, né? Com a pergunta de um jornalista logo depois dessa derrota aí, né? Derrota amarga, Ricardinho. é Conheço o bem o Ricardinho. Ricardinho. E não achei Conheço nada bem. demais, uma boa pergunta, Nada. tranquilaço. Acho que é comum essa pergunta, principalmente no futebol brasileiro. E aí vamos ver aí vocês. Vai mandando aqui no chat, pessoal, o que vocês acham da seguinte frase aí que o Vitor Pereira falou. Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Gostaria que, evidentemente, você falasse do resultado do jogo e eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Você se sente ameaçado nesse momento de perder o emprego, de deixar o Corinthians? Boa noite. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians, é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Mais. O que é que quer saber mais? Sobre o jogo, por favor. É sobre o jogo. Bom, o que importa foi essa declaração infeliz aí que ele deu no começo, né? Ele até se desculpou depois, né, Edmundo? Mas assim, eu quero te perguntar, até o pessoal tá mandando aí, né? Como fica essa situação do Vitor Pereira? Quarta-feira, para mim, cara, inclusive eu vou lá no estádio, fui convidado por um amigo aí, vou assistir o jogo lá da Arena do Corinthians na quarta. E assim, cara, como é que fica uma situação dessa? Porque o cara falar isso pra torcida do Corinthians, cara, treinando o Corinthians, e assim, por mais que ele tenha dito, não, eu quis dizer que eu não tô aqui por dinheiro, pô, ele deixa claro aí que se não for no Corinthians vai ser num outro time qualquer. Eu acho que foi ruim, o Gaviões deu até uma nota aí falando mal, mas foi muito infeliz, né? O que você acha, Edmundo? Não, ele foi infeliz demais, né? Acho que ele está bem incomodado com as críticas, mas acho que as críticas são bem pertinentes, porque a diretoria deu a ele jogadores importantes, jogadores de muito renome. E ele é que não conseguiu fazer com que o Corinthians praticasse um bom futebol. Embora até o final de semana, né? Até a derrota para o Palmeiras, o Corinthians estava em três frentes, né? Saiu para o Flamengo, para o melhor time do Brasil, ou um dos melhores times do Brasil na Libertadores. Deu adeus, na minha opinião, ao Campeonato Brasileiro, porque não acredito que vai ter força para tirar 9 pontos de vantagem, principalmente com dois concorrentes, porque ele precisa. Ele agora está atrás, ele está em terceiro, ele precisa ultrapassar o Flamengo, embora tenha o mesmo número de pontos, né? Ele tem menos vitória do que o Flamengo, e depois alcançar o Palmeiras. E na quarta-feira, o risco de ficar fora também da Copa do Brasil é grande, porque é um jogo de 180 minutos e está 2-0 o Atlético Goianiense, que vem jogando uma bela competição. Então, assim,
ele só está, na minha opinião, ele só está ainda como técnico do Corinthians porque é português e porque não tem um outro técnico. Eles erraram, né? E agora eles têm dificuldade, a diretoria tem dificuldade de assumir o que errou, prefere jogar a responsabilidade em cima do técnico, mas acho que foi um erro. Eu não conheço assim. Eu não conheço o técnico Vitor Pereira como vencedor, como um grande técnico, né? Teve um bom trabalho no Porto e só. Depois não teve. Fenerbahçe não ganhou nada. Na Grécia ele ganhou alguma coisa também, né? Mas não teve grandes trabalhos, entendeu? E aí vem treinar um dos maiores times do Brasil, que é o Corinthians, a torcida uma das mais apaixonadas, e ele dá uma declaração dessa. E aqui no Brasil a gente passando por uma dificuldade gigantesca, né? Eu digo financeira, econômica, principalmente depois dessa pandemia. Então, assim, acho que ele foi bem feliz, mas ele está muito incomodado com as críticas. O técnico... por isso que, assim, eu tenho um pouco de receio, né? Quando você contrata alguém que não está identificado e não está nem aí. A declaração dele dá demonstração que ele não está nem aí. Ele está treinando o Corinthians. Tem dinheiro, né? Deixou entender não estou nem aí. Então, dane-se se eu for mandado embora. E não é isso que a torcida, a diretoria espera. Espera que o cara trabalhe com afinco, com dedicação e que fique chateado, sim, quando apareçam as derrotas e eliminações. E aí, Edmundo, e falando sobre o jogo em si, né? O Fagner falhou ali na hora do gol, né? E assim, tem alguns outros jogadores que eu vejo assim, eu vejo no Corinthians que não tem tantas condições assim, não é um cara que, por exemplo, o Vitor Pereira não errou tanto nesse jogo contra o Palmeiras na escalação que nem errou contra o Flamengo no primeiro jogo na arena na Neoquímica Arena, né? Só que aí a gente vê, por exemplo, o Rony, ele entra, cara, o Corinthians estava querendo vencer o jogo até ali, né? Ele entra assim, mas para que fim, né, cara? Porque assim, se o cara quer ganhar o jogo, coloca um volante parecido com o outro, que também mais joga defensivamente, e ainda fez um gol contra, né? O que acontece com o Corinthians, Edmundo? Você acha que o Vitor Pereira que tá errando bastante, os jogadores não estão dando conta do recado? O que você acha que tá acontecendo ali? Eu acho que ele é muito pragmático, ele troca 6 por meia dúzia e acha que só intensidade vai trazer ao Corinthians as vitórias que o Corinthians precisa. Eu acho que precisa de intensidade e talento. Então, por isso, essas escolhas erradas, né? Tudo bem, o Corinthians teve muito problema físico, e aí acho que também é culpa dele, é culpa da comissão técnica que ele escolheu, né, para fazer um trabalho. E, enfim, eu acho que ele e os reservas, né, se a gente escalar, mesmo sem o William, se a gente escalar o time ideal para o Corinthians, é um bom time. Mas quando você vai para o banco de reservas, já tem dificuldade. Não mantém o mesmo padrão de Flamengo, Atlético e Palmeiras. Então, acho que é culpa dele quando ele tira um volante, bota outro volante, tira um atacante, bota outro atacante. Ele não faz nada diferente, sabe? Ele não tira um coelho da cartola que possa surpreender o time do Palmeiras ou qualquer outro time que o Corinthians enfrente, seja na Neoquímica Arena ou fora de casa.